Fala agora sobre o caso Monjaro, que foi destacado hoje no UOL Prime, aqui do UOL, né? São reportagens que tratam sobre esse assunto, como o fornecimento daquele remédio para emagrecer pode ter algumas movimentações, no mínimo estranhas, na capital federal. O Fábio Serapião informou que mensagens trocadas entre um empresário conhecido como Beto Louco e um motorista particular de Brasília mostram que esse empresário presenteou com canetas de Monjaro o senador Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado, ele que não respondeu aí quando procurado pela reportagem. O Roberto Leme é um empresário investigado pela Polícia Federal, esse Beto Louco, como líder de um esquema de fraude em combustíveis e lavagem de dinheiro. Ele está foragido depois de ser alvo de operações como a Carbono Oculto, né? Uma das suspeitas é ligação com o PCC. Naquela época, Alcolumbre já era o principal candidato à sucessão de Pacheco à presidência do Senado, e o uso de Monjaro para perda de peso ainda não era liberado pela Anvisa, que ocorreu apenas em junho de 2025. Para conseguir uma caneta desse medicamento, era necessário comprá-lo no mercado paralelo, quase sempre de pessoas que viajam com frequência para o exterior ou então por meio de intermediários aqui no Brasil, e o valor à época girava em torno de R$ 15 mil a caneta. Um dia antes das conversas, às quais o UOL teve acesso, 5 de agosto, data do aniversário de Antônio Rueda, presidente do União Brasil, partido de Alcolumbre, um almoço na casa do Rueda, no Lago Sul de Brasília, para comemorar o aniversário de 49 anos, teve a presença de Alcolumbre e de Beto Louco. No encontro, segundo o relato feito para o UOL, Alcolumbre, que, segundo registros do Senado, estava em Brasília naquela semana de agosto, dividiu com convivas, com pessoas ali da sua convivência, a dificuldade dele e de colegas senadores para comprar o Monjaro aqui no Brasil. Como resposta, ouviu do empresário que havia uma mulher de nome Franciele, com capacidade de fornecimento imediato por conta das viagens para Dubai. Beto Louco prometeu ao senador arrumar algumas canetas com esse contato em São Paulo e entregá-las rapidamente em Brasília. O motorista, então, entrou em campo ainda no início da tarde do dia 6 de agosto, então rapidinho, também estava ali em Brasília. O motorista avisava que precisaria dos serviços deles para a entrega de um medicamento que chegaria em Brasília com uma pessoa de confiança do empresário num voo comercial. E aí teria sido levado até o Alcolumbre. O Leonardo Sakamoto. E aí? Gente, essa história, primeiro é o seguinte, primeiro parabéns para o colega Fábio Serapião pela reportagem, né? Primeiro é o seguinte, acho que o pessoal, todo mundo sabe, né, que um dos objetos de desejo no Congresso Nacional não é um cargo, não é uma emenda, não é um jabuti, é uma canetinha. Né? Então, um monte de senador, um monte de deputado, direita, esquerda, andou se picando nos últimos tempos para emagrecer. Né, seja com Ozempic, seja com a sua versão Ozempic dos ricos, que é o Monjaro, né, que é um medicamento que tem um potencial maior, né, de redução de peso. Agora, o interessante é que o Monjaro, né, ele foi usado em ação política pelo próprio Davi Alcolumbre, né? O Diego bem colocou que a reportagem do Serapião mostrava que mensagens, né, trocadas entre o motorista particular e o Beto Louco, né, que investigado por fraude de combustíveis, relação com o PCC e tudo isso mais, conectava essa doação de Monjaro para o Alcolumbre, né? Só que aí o que aconteceu, né? Aí tem umas matérias, vamos retomar um pouco algumas matérias que saíram antes. Aqui no próprio UOL, a matéria da Natália Portinari e da Cara Araújo, né, de abril deste ano, informava que na campanha em que foi eleito presidente do Senado agora, com 73 a 81 votos, o presidente Davi Alcolumbre distribuiu canetinhas de Monjaro aos seus aliados. Né? Isso no começo desse ano. Né? E o Guilherme Amado, a matéria de abril deste ano. E o Guilherme Amado e a Bruna Lima e a Tatiana Fará, colegas lá no Platô BR, né, também tinham apontado que no final de 2023, o senador Davi Alcolumbre já estava dando de presente a seus futuros eleitores no Senado, né, visando a presidência da casa, esse mesmo mimo, ou seja, canetas de Monjaro. Né? Ele teria conseguido um carregamento e a partir daí passado a bandeja e muitos senadores teriam sim pego. Vamos lembrar que antes de junho deste ano, quando não era a dose de Monjaro, né, a aplicação para emagrecimento não estava regulamentada pela Anvisa, porque o Monjaro originalmente é um remédio para diabetes tipo 2, né, diabetes inclusive que eu tenho, né, diabetes tipo 2, ele era muito mais caro, ele chegava a R$ 15 mil a dose mensal, e agora inclusive baixou, R$ 2.500 a dose mensal.
Então era um produto de desejo, de luxo, e os senadores receberam o mimo do Alcolumbre, né? E aí é o ponto que se coloca, eu acho que é uma pergunta muito importante para se fazer. Se Alcolumbre foi fornecedor dos colegas, quem era o fornecedor de Alcolumbre no caso da distribuição para os colegas na eleição do Senado? Aí uma pergunta importante. Agora, Dani, o que me chama a atenção, esse Beto Louco teria ligação, é investigado por ligação com o PCC. A gente deu essa semana também, no Rio de Janeiro, deputados e políticos com ligação com o Comando Vermelho. Isso não assusta, não? Muito. E, na verdade, não é a primeira vez que o Rueda, né, Sakamoto, aparece aí envolvido com nomes, carona, gente que, por acaso, teria alguma ligação com o primeiro comando da capital. O que a gente está vendo é que o crime organizado passou a circular mesmo em Brasília, né? O cara que chama Beto Louco, gente, o Sarza tratou aqui como a responsabilidade jornalística orienta, né? Como empresário, por óbvio, tem ali né? Deveria suscitar algum tipo de cautela na aproximação. Esse caso descoberto pelo Fábio Serapião, ele é realmente impressionante, porque assim, é puro suco de promiscuidade, sabe? É para pegar um medicamento que não podia ser vendido no Brasil para o futuro presidente do Senado, na época era presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Aí para pegar esse medicamento que não podia ser comercializado no Brasil, em vez de pedir para alguém que estava indo, eu falei com outros senadores, porque o que o Serapião relatou aqui mais cedo no UOL News, né? Que não era uma caixinha que vem com 4 doses da caneta, era uma caixa de porte médio, ou seja, tinha mais de uma caneta dentro, nessa entrega que foi feita ao motorista do senador Davi Alcolumbre. E aí, a gente lembra que, em agosto, o colunista do Globo, Lauro Jardim, relatou que Alcolumbre estava distribuindo canetinhas de Monjaro dentro do Senado. Então, assim, será que essas canetinhas foram dadas pelo Beto Louco, abasteceram outros senadores? Eu telefonei para duas fontes, né, 2 senadores que fizeram uso do Monjaro. Um deles me disse, olha, eu não recebi nenhum Monjaro do Alcolumbre, o meu eu comprava nos Estados Unidos, a minha dose era tanta e eu pagava $1.100. O que hoje, a preço de hoje, lembrando que lá na época o dólar estava nas alturas, né, por conta da série de pressões aí do mercado em cima do governo, hoje daria coisa de R$6 mil, né, esses $1.100 para comprar uma canetinha. Então, assim, é um caso que constrange, no mínimo, ou deveria constranger, explicita um pouco como o primeiro comando da capital chegou em rodas importantíssimas, onde jamais devia ter sido recebido, assim como integrantes do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio está preso e tinha 90 mil no carro. Quem que anda com 90 mil em dinheiro vivo hoje, em especial no Rio de Janeiro?